Hoje é quarta-feira, dia 8 de março do ano do Senhor de 2026, nós estamos na oitava da Páscoa. O trecho do Evangelho de hoje é de Lucas 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A graça de Jesus ressuscitado dentre os mortos age e se prolonga na ação da comunidade dos discípulos, cujo bem mais precioso desta comunidade é o próprio Senhor, a quem eles sentem pertencer. A igreja é corpo de Cristo. Pedro e João, nós ouvimos na primeira leitura, Pedro e João subindo ao templo, na Porta Formosa, se depararam com um aleijado de nascença que suplicava por esmola. Pedro, olhando nos olhos dele, disse, assim diz o texto, olharam, isto é, Pedro e João, para o coxo de nascença e Pedro lhe disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te dou.
levanta-te e anda. O tesouro da igreja não é o seu bem material, mas a pessoa de Jesus Cristo. Unidos profundamente a Jesus Cristo, os apóstolos podem dar, por sua fé em Jesus Cristo ressuscitado, nova vida às pessoas que eles encontram. Por isso, o trecho dos Atos dos Apóstolos da liturgia desta quarta-feira diz: o coxo deu um pulo, ficou em pé e começou a andar. A fé em Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nos põe em pé e nos faz andar. O relato dos discípulos do Emaús, que é o trecho do Evangelho de hoje, é uma das páginas, nós sabemos, mais belas dos Evangelhos. Nós poderíamos dizer, a narração de uma Páscoa, a dos discípulos a caminho de sua cidade. Não há situação humana em que o Senhor não se faça presente. Talvez as situações de frustração e de decepção sejam as mais difíceis, as que impedem de reconhecer que o Senhor está presente. Parece ser bem o caso daqueles 2 discípulos que deixam Jerusalém e a comunidade dos discípulos para retornarem à sua cidade, a cidade de Emaús. A fé é que permite fazer o caminho do reconhecimento da presença do Cristo ressuscitado através dos sinais que o próprio Senhor escolhe e quer ser reconhecido entre nós. Em nosso relato, a mediação da presença do ressuscitado é o que os discípulos, num primeiro momento, denominaram de um forasteiro. Nesse estrangeiro que fez caminho com os 2 discípulos, se manifesta através de uma palavra ardente, pois eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos explicava a Escritura. É assim, através desta palavra ardente, que o Cristo ressuscitado se faz sentir. No livro do profeta Jeremias, nós encontramos esta passagem: não é minha palavra como fogo? E no Salmo 39, versículo 4, nós podemos ainda ler: meu coração queimava dentro de mim, ao meditar nisso, o fogo se inflamava. A tristeza e a frustração aparecem estampadas na face e nos olhos daqueles 2 discípulos. O olhar, diz o nosso ditado popular, diz mais do que 1000 palavras. Por isso o texto diz: os discípulos estavam como que cegos. Tal era o abatimento deles que os impedia ver em profundidade a situação que estavam vivendo. E no início do caminho, eles não puderam reconhecer o Senhor, mas caminhando ao lado de Jesus, que eles num primeiro momento, como eu disse, diziam ser um forasteiro, caminhando ao lado de Jesus e se abrindo à escuta do peregrino, eles passam de uma profunda tristeza e frustração por causa da paixão e morte de Jesus, à alegria e ao anúncio do ressuscitado. Diz o nosso trecho do Evangelho de hoje: um disse ao outro: não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e nos explicava a Escritura? O que
permitiu, poderíamos nos perguntar, essa transformação na vida daqueles 2 discípulos, um dos quais anônimo? Nós poderíamos responder simplesmente a presença do Senhor ressuscitado, que se pôs a caminho com eles e os fez percorrer um caminho muito mais longo do que aquele que separava Jerusalém de Emaús. O caminho que o Senhor os fez percorrer até chegarem ao reconhecimento de sua presença foi o caminho através das Escrituras. É desse fato que eles efetivamente, se lembram e vão se recordar. O caminho através das Escrituras preparou aqueles 2 discípulos para abrirem os olhos do reconhecimento do Senhor no partir do pão. O mesmo acontece na celebração da Eucaristia. Sem reconhecer o Senhor presente na sua palavra e entre o povo reunido, não é possível reconhecê-lo nas espécies do pão e do vinho. Desvincular a palavra, a comunidade da fração do pão, é correr o risco de cair no puro devocionismo, incapaz de transformar verdadeiramente a vida. É preciso se abrir à escuta da palavra para reconhecer o Senhor presente na comunidade reunida em torno do altar e aí sim reconhecer o Senhor nas espécies do pão e do vinho, sinais permanentes de sua presença entre nós. Que Deus abra os olhos e abra os olhos do nosso coração e os nossos ouvidos para podermos, através da palavra do Senhor, aprendermos a reconhecê-lo nos sinais escolhidos por Ele, de sua presença em nós e entre nós. Que Deus abençoe a todos, nos dê a alegria do ressuscitado. Até amanhã, se Deus quiser.